Opa, opa, vamos aqui para mais um vídeo do Eixo Norteador do meu canal, né? Era isso, sobre as profissões e a matemática envolvida. Sim, sim, é colaboração aí com os pais, especialistas, educadores e especialmente com você interessado, você jovem interessado em saber um pouco mais sobre determinada área do ensino superior e qual a matemática envolvida. Eu trago isto porque, como eu fui coordenador de curso, trabalhei muito perto ali das coordenações, tinha acesso às informações sobre grade curricular dos cursos, eu trouxe então esta informação, esta maneira de colaborar com você sobre o que tem de matemática em determinado curso. Mas bacharel em engenharia de produção. Olha, bacharel em engenharia de produção é em matemática, então, né, é da área de exata, portanto, tem muita matemática, sim. Mas você, jovem, não tem acesso assim sempre, né, às informações sobre grade curricular. Tá certo? Ok? Já vou adiantar que a engenharia, o engenheiro de produção, é um administrador chique da área de exato, da área da engenharia. É aquele cara que entende de tudo no requisito, né, daquele processo, e é ele que está aí, né, que vai procurar o especialista para resolver. Então ele tem a ideia geral, né, é um verdadeiro administrador, mas tem as suas particularidades também. Né? Qual é a matemática então era envolvida? O que é que matemática? É uma profissão fantástica, eu sempre vou buscar, né, eu tenho, na maioria das vezes, essas informações, as fontes, ou melhor, a fonte, principalmente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma enorme universidade, eu gosto muito, como tem outras, mas lá eu tenho acesso a informações, a grade curricular, que às vezes algumas universidades públicas e particulares não deixa esse acesso. Então, eu vou buscar, geralmente eu tenho, né, a minha fonte, né, de pesquisa, de credibilidade aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas é claro que é um norteador. Você vai buscar onde você quer fazer, de interesse, busque mais informações. Tá certo? Então, o curso de engenheiro de produção surgiu como um complemento para a formação específica em engenharia. Né? Com o passar do tempo, podiam ser identificadas duas ênfases no curso de engenharia de produção. A primeira focava a chamada gerência de produção, ou seja, a complementação da formação técnica visando a ocupação de funções administrativas, olha só, de fábrica. Olha só. Por exemplo, a indústria automobilística tornou-se uma grande empregadora desses engenheiros, né, de produção mecânica. As siderúrgicas, de engenheiro de produção metalúrgica, a cervejaria de engenheiro de produção química e assim por diante. Engenheiro de automação e controle, controle e automação, aí principalmente na área da robótica, na indústria automobilística, né? A segunda ênfase focava na área de avaliação de investimentos. Esses profissionais eram os mais indicados para avaliação e gerenciamento de projetos de empresas em diversos setores. Em pouco tempo, a demanda por profissionais de engenharia de produção chegou aos serviços e às instituições financeiras. Sim, porque se descobriu que é um engenheiro que tem uma formação mais generalista. Ele tem uma visão praticamente de todas as engenharias, né, no sentido de que da necessidade de se fazer algo, e aí ele tem este olhar e, portanto, ele contrata para a empresa, né, onde ele estiver aí desenvolvendo, ele contrata o engenheiro específico.
Então, às vezes, a empresa teria um engenheiro para isso, engenheiro elétrico, um engenheiro civil, um engenheiro de produção mecânica, um engenheiro mecânico, um engenheiro de controle e automação, né? E aí ficavam todos os engenheiros aí de pronto lá para a empresa. E às vezes não precisava. O engenheiro de produção resolvia algumas coisas e quando não lhe cabia, não tinha competência, ele contratava o serviço do engenheiro para aquilo. Tá certo? Esse é mais ou menos o olhar do engenheiro de produção. Tá ok? E a matemática era, olha só, também da grade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque eu tenho acesso, dá para ter acesso, mas aí o que muda de uma instituição para outra? O que muda? O nome dos conteúdos, de alguns, o período em que é trabalhado, em que semestre é trabalhado alguns, mas de forma geral o contexto é esse para quem vai fazer engenharia de produção. Né? Tem cálculo numérico? Tem. Cálculo numérico é o nome comum para todas as universidades que têm o curso. Ok? Cálculo diferencial integral ou cálculo diferencial com geometria analítica. Muda assim os nomes. Nas públicas, geralmente esse é o nome. A geometria descritiva é o mesmo, geralmente, para todas as universidades públicas, algumas particulares, álgebra linear, geralmente é o mesmo nome, equações diferenciais, aí muda de nome, mas está dentro do contexto de cálculo diferencial integral, o desenho técnico, geralmente é comum para todas, e estatística para a engenharia ou estatística e probabilidade. Tá? Muda o nome, um ou outro nome, mas de certa forma este é o contexto. Os 2 primeiros anos atinge aí uma outra disciplina no quinto semestre, tá? Como, por exemplo, cálculo numérico, né? Acaba indo para o quinto semestre ou uma outra ainda, mas depende de universidade. Mas os 2 primeiros anos, matemática. Tem bastante matemática e aquelas disciplinas que precisam da matemática. E depois vai para aplicações dela nas disciplinas. Claro que nos 2 primeiros anos já tem algumas disciplinas dentro do teu curso, mas que precisa, tem uma sequência para isso. Tá certo? Nas universidades públicas, geralmente o contexto é esse, em algumas particulares aí de ponta também, né? Mas aí é do seu interesse, da sua vontade, do seu planejamento, onde você quer chegar. Tá certo? Aí tem física? Tem física. Resmate, resistência dos materiais. Tem alguma química? Tem. E POE, que é pesquisa operacional. Tá certo? Em engenharia, que envolve matemática. E tem as disciplinas específicas, outras, que envolvem muita matemática. Tá certo? Então, se você vai fazer um curso de engenharia de produção, você já tem como pesquisar mais sobre a matemática envolvida. Tá? E onde começa isso, era? Bom, o engenharia é um curso exigente. Bom, na verdade, todos os cursos são exigentes, cabe a você ou não, né, dar esse valor. Mas os cursos são exigentes, são cursos aí de 5 anos. É engenheiro, resolver problemas, tem que ter boa formação. Tem atuação bastante na área de formação, né, como nós já comentamos, como foi comentado, mas tem outras áreas, inclusive falar na área financeira. Porque na área financeira, de banco, de empresa, controladoria. Por quê? Porque o engenheiro tem conhecimento de muita matemática. E, portanto, tem umas áreas que precisam deste profissional. Então, os engenheiros, matemáticos, os físicos, são alguns, né, dos profissionais da área de exatas, que não são da administração, da economia, que essas áreas acabam adquirindo, admitindo. Tá certo? Vão, né, ter este profissional. A área acadêmica é de pesquisa, para que você tenha interesse em ser professor, né? E prestar consultoria. Por que não? Né? Fazer o seu trabalho de forma autônoma, de forma um profissional liberal. Tá certo? Que vai dar conta de prestar os seus serviços. E aonde começa? Era ensino básico. Olha, se você chegou aí no final do ensino fundamental, especialmente no ensino médio, você já quer fazer área de exatas, então aproveita a matemática, a química e a física, porque você vai ser exigido lá na frente no curso da área de exatas. Todas as disciplinas, todo o contexto do ensino básico tem que ser aproveitado.
Porque não é só para o que serve que você vai fazer tal disciplina, mas sim para a tua vida, agregar qualidade de vida. O ensino básico tem essas prerrogativas, os contextos diferentes, as várias disciplinas, vários professores, várias ideias, para você chegar ao final do ensino médio preparado para lidar com o ensino superior ou ser um empreendedor aí na área de interesse. Então aproveita. Eu tenho que prestar ensino público nas universidades públicas. Vai em frente, sim, é teu objetivo, planeja. Metas são recursos, né, tempo para você conseguir estudar e galgar teu espaço. E aí, né, nas universidades públicas, a concorrência é um tanto maior, você precisa ser um dos melhores, tá certo? Ah, mas eu tenho condições de fazer uma universidade boa particular. Isso, faça uma universidade boa, porque é o teu sonho fazer engenharia de produção? É isso que você quer? É isso que você objetiva? Então planeja. Foca que você vai conseguir. Eu não consegui no primeiro momento, no primeiro terminei o colégio, né, o ensino médio, eu não consegui na pública, mas eu vou tentar isso. Faz um ano de cursinho, né? E você vai conseguir aí o teu objetivo, que é fazer um curso de engenharia de produção, ser aquele engenheiro, ser o bom engenheiro, o ótimo profissional. E aí você vai ter o resultado de merecimento, tá certo? Espero que tenha contribuído, colaborado. Compartilhe essa ideia, né? Divulga com os colegas. Tem outros tantos vídeos de outras engenharias, de outras áreas e vem aí muito mais. Então, sucesso aí na tua escolha e para a tua vida. Um abraço.